Fala pessoal do canal do Professor Edson Barbosa, dando continuidade a nossos vídeos sobre os apóstolos de Cristo. Hoje estamos aqui com mais 3 deles. Hoje nós vamos falar sobre João, o discípulo querido ou o discípulo amado, São João, o teólogo, né? Vamos falar sobre Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus. Vamos falar sobre Pedro, o príncipe dos apóstolos, né? Vamos começar do início. Vamos começar por onde? Do começo. Vamos começar por João, o discípulo amado. Pessoal, João é bastante interessante, a história de João. Eu vou deixar aqui para vocês algumas curiosidades, além do que está na revista, tá? Vamos lá. João é um dos apóstolos de quem mais se tem informação na Bíblia, né? Logo no início, logo depois que ele e Tiago entram para o círculo íntimo dos discípulos de Jesus, o mestre os apelidou de filhos do trovão, né? Filhos do trovão. João foi o único apóstolo que permaneceu ao pé da cruz. Primeira grande curiosidade sobre João. Quando Jesus estava lá na cruz, pendendo na cruz para morrer, as duas únicas pessoas que estavam ao pé da cruz eram Maria, sua mãe, e João, do outro lado. São João, evangelista. São João, o discípulo amado. E foi a João que Jesus entregou a sua mãe. Quando ele disse, mulher, eis aí o teu filho, e a João disse, eis aí a tua mãe. O que ele fez ali? Ele entregou João para Maria, ou seja, entregou João como filho para Maria, para que ele cuidasse de Maria, já que José, o pai adotivo de Jesus, já tinha morrido há muito tempo. Então, ele foi o apóstolo, né? A prova de que Jesus não tinha irmãos é que ele entregou Maria a João. E entregou a ela, ele como filho, né? Ou seja, ele entrega a partir de João toda a humanidade, toda a igreja, né? Nós que somos igreja, corpo de Cristo, como filhos de Maria. Né? Ele nos dá ela como mãe, quando ele diz, eis aí a tua mãe, certo? E, por outro lado, ele foi, curiosamente, pessoal, né? O único dos apóstolos que viveu e teve uma morte natural, né? Provavelmente na ilha de Patmos. Né? Foi lá na ilha de Patmos que ele escreveu, aí, portanto, o último dos livros canônicos, que é o livro do Apocalipse. Tá? Então, foi escrito provavelmente no ano 100. Né? Pouco tempo depois ele falece. Então ele é o último dos apóstolos a falecer. Com a morte do último dos apóstolos, encerra-se a revelação divina. Né? Para a Igreja Católica a gente entende que encerra-se ali o período das grandes revelações, né? Dos profetas, das revelações, o período dos grandes milagres, dos grandes acontecimentos, das ressurreições, né? Onde eles podiam ressuscitar pessoas, certo? Então ali cessa com a morte do último apóstolo, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Foi o único que permaneceu ao pé da cruz. Nessa ocasião, Jesus pediu a ele que cuidasse da sua mãe, Maria, como eu acabei de falar, né? Segundo a tradição cristã, ele tomou conta de Maria enquanto evangelizava em Éfeso, onde ela morreu. Provavelmente Maria morreu em Éfeso, né? Onde ela morreu durante o reinado de Trajano, que governou de 98 a 117, imperador romano. Né? Vários autores confirmaram a tradição de que foi em Éfeso que João escreveu, portanto, aí o seu evangelho, o evangelho de João, em 3 epístolas. Né? O teólogo Jerônimo, São Jerônimo, né? Portanto, do século IV, conta sobre um ancião chamado João, que era carregado para as reuniões da igreja de Éfeso, sem forças para pregar, limitava-se a dizer, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele já velho falava isso. Né? João foi preso durante a perseguição de Domiciano, de 81 a 96, e exilado à ilha de Patmos. Como eu falei, ele não foi martirizado. O único dos apóstolos. Né? Ele foi exilado, ou seja, ele foi mandado embora para a ilha de Patmos. Tá? No Mar Egeu, né? Na Grécia, portanto, pertencia à Grécia. Nessa ilha estéril, João, teria composto o Apocalipse ou a Revelação,
o derradeiro livro da Bíblia. Foi lá que ele escreveu o Apocalipse. Foi o último dos apóstolos a morrer e possivelmente o único a falecer de causas naturais, como eu já havia aqui adiantado para vocês, né? Então vamos lá. Agora, tá? Nós vamos entender aqui sobre Tiago, o irmão de Jesus, entre aspas, porque nós vamos entender aqui qual que é o significado de irmão de Jesus, tá? E vamos esquecer algumas teorias loucas aí da internet. Tiago, filho do carpinteiro José, era irmão de Jesus. Percebam que ele era filho de José. Ele não era filho de Maria, tá bom? Então, nós sabemos que José não era pai de Jesus. Então, Jesus não tinha irmãos por sangue. Jesus tinha irmãos de criação ou irmãos que se entendiam como irmãos, né? Irmãos adotados, adotivos, né? Vamos lá. Num texto apócrifo, um dos textos apócrifos, o Evangelho dos Hebreus, por exemplo, o Cristo ressuscitado teria aparecido pela primeira vez a Tiago, o que estabeleceria sua preeminência sobre Pedro como autoridade suprema da igreja. Por que Pedro é a autoridade suprema da igreja? Vamos entender depois, né? Tá, como a história do papado, etc. São Jerônimo, santo da Igreja Católica, São Jerônimo, que foi o cara que fez a primeira tradução da Bíblia, né? Lá ele traduziu a Bíblia, no caso, se não me engano, do grego para o latim, né? Acho que foi do grego para o latim, São Jerônimo. Porém, ele falou que São Jerônimo, porém, jamais aceitou que Tiago fosse irmão de Jesus. Por quê? Vamos lá. De acordo com o tradutor da Bíblia, eles eram primos. Tiago, no caso, seria filho de uma irmã de Maria que tinha o mesmo nome, Maria Cleófas. Isso está lá nos Evangelhos, né? Tiago de Cleófas, filho de Cleófas. Sabemos que Maria, mãe de Jesus, ela não era Maria de Cleófas. Então essa Maria provavelmente era uma prima de Maria, mãe de Jesus, né? Maria de Cleófas. Essa Maria de Cleófas era mãe desse Tiago, né? E provavelmente, né, filho de, no caso aqui, filho de José. Mas José, quando casou com Maria, ele já tinha uma certa idade avançada. Então, ele provavelmente teve casamentos antes, né? Então, vamos entender mais. Essa tese acabou sendo adotada pela tradição católica, né? Segundo os historiadores Gesipo, Clemente de Alexandria e Flávio Joséfo, o apóstolo teria sido condenado por se recusar a denunciar os cristãos e foi apedrejado e pisoteado até a morte por ordem do Conselho do Templo, o Sinédrio, em 62. Então, se você ler atentamente os evangelhos, você vai perceber que ele era chamado de irmão de Jesus porque ele tinha descendência com Jesus, ele tinha um parentesco próximo, né? Tudo indica que eles eram primos. Maria, a mãe dele, Maria de Cleófas, era irmã de Maria, mãe de Jesus, e provavelmente, eu digo provavelmente, não tenho certeza, ele teria sido um filho de José. José, portanto, poderia ter se casado antes de se casar com Maria, com uma outra mulher, que provavelmente era sua prima, Maria de Cleófas, né? Ou existe também a versão, né, de que esse Cleófas seria o esposo dessa Maria. Então, ele, Tiago, seria filho de Maria, essa Maria de Cleófas, com Cleófas. Cleófas seria seu pai, né? Não se sabe exatamente aí sobre isso. Mas nós já descartamos que Jesus, de forma alguma, ele foi filho de Maria. Maria, mãe de Jesus. Tá? Isso nós temos certeza. Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos. Também conhecido como príncipe dos apóstolos, Pedro era um homem simples, rude e de pouca instrução. Pescador, morava em Cafarnaum, na Galileia, cidade banhada pelo lago de Genezaré. Pedro foi ao lado de Tiago o líder mais influente da igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela igreja primeira, né? A igreja que surge logo após a morte de Jesus, logo após a ressurreição de Jesus, né? Suas atitudes descritas nos evangelhos levam a crer que era um homem impulsivo e contraditório. O texto apócrifo Pistis Sophia deixa claro o antagonismo entre ele e Maria Madalena, ao citá-lo, reclamando
com o mestre: meu senhor, nós não podemos aguentar esta mulher, pois ela tira a nossa oportunidade e não deixa nenhum de nós falar. Na réplica, Maria Madalena disse a Jesus: meu senhor, minha mente está sempre pronta para todo momento adiantar-me e apresentar a interpretação do que Piste Sofia proferiu. Mas tenho medo de Pedro, porque ele ameaçou-me e odeia nosso sexo. No caso, ele odeia por ser mulher, no caso, né? Pedro foi preso por ordem do rei Agripa I e encaminhado a Roma, no reinado de Nero. Ao ser informado da sentença, consta que ele sentiu-se honrado. No entanto, pensou não ser digno de morrer como seu mestre e pediu para ser crucificado de ponta cabeça por volta aí do ano 65. Algumas fontes sustentam que sua mulher teria sido levada às férias do Coliseu no mesmo dia em que ele foi crucificado. Então Pedro, de acordo com esse relato, né, apócrifo, ele não gostava de Maria Madalena por ela ser uma mulher, tá? Mas, então era um homem contraditório, um homem difícil, né? Um homem que negou o Cristo por 3 vezes, mas ele teve a sua redenção aí no seu martírio. Quando ele foi morto, ele se sentiu honrado quando ele recebeu a pena, né, de ser crucificado pelo rei Agripa I. Porém, ele, como a tradição nos mostra, né, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo como uma forma de não se igualar, entre aspas, de novo, a Jesus. Uma forma de se humilhar a Jesus, tá? Uma forma de não querer tirar os brios, né, da morte de Jesus na cruz. Ele, diante de seu mestre, ele reconhece a sua grandeza, ele reconhece a sua autoridade, Jesus como seu mestre e líder, então, e seu Deus, né? Então ele, longe disso, ele acaba recusando e tem o seu pedido aceito, e ele é crucificado de ponta cabeça, né? E provavelmente sua mulher também foi levada aí para o Coliseu para ser devorada por leões. Tá, pessoal? Então foi 2 martírios, ele da esposa. Ele era casado, né? Pedro, ele era casado, os evangelhos deixam isso bem claro, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado do nosso tema, né? A nossa série aqui sobre a vida dos apóstolos. Vamos continuar com os outros 3 que faltam no nosso próximo vídeo, tá? Ficamos por aqui, deixem os comentários, curtam, compartilhem e até o nosso próximo vídeo. Fui!